Vamos então aplicar o nosso conhecimento sobre o fluxo de um campo agora para o campo elétrico. Porém, considerando o caso mais importante para nós, que é numa superfície fechada. Então, aquela integral que apareceu agora há pouco, basta substituir o campo U, um campo genérico, pelo campo de interesse, que é o campo E, que representa o nosso campo elétrico. Para simplificar a compreensão sobre o estudo desse fluxo do campo elétrico, numa superfície fechada, nós vamos considerar o seguinte: eu vou partir de um caso que eu conheço bem, que é o comportamento, de uma carga pontual. Então, o que eu vou fazer? Vou considerar aqui, então, uma carga pontual positiva, por exemplo, e nós sabemos que as linhas de força emergem radialmente, de dentro para fora, radialmente, desta carga positiva, ou seja, ela é uma fonte de linhas de campo. Então, o que eu faço na segunda parte? Eu crio, em volta desta nossa carga positiva, superfícies arbitrárias. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma superfície esférica aqui, A1, depois criei outra, A2, e aí criei uma bem genérica, A3. Veja bem, você pode perceber que todas as linhas de campo que perfuram A1 também perfuram A2 e também passam por A3. Então eu posso qualitativamente dizer o seguinte. Eu posso dizer que o fluxo pela superfície 1 é igual ao fluxo na superfície 2, que é igual ao fluxo na superfície 3. Bem, talvez não pareça muito intuitivo, mas vejamos o seguinte, vai facilitar a sua compreensão a partir desse exemplo que eu vou dar. Vejamos o seguinte, então. Nós vemos aqui por essa integral que o fluxo ele é diretamente proporcional ao módulo do campo elétrico e à área ao qual esse campo atravessa, a área da superfície em questão. Então vamos pensar o seguinte, eu vou comparar dois pontos aqui de cada uma das superfícies. Vou pegar aqui, vamos supor que eu queira calcular o campo aqui e o campo aqui. Olha, eu percebo que neste ponto, por onde a linha de campo está passando, na superfície A1, ela é mais próxima do que essa aqui que está passando pela superfície A2, porque ela tem um raio menor. O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu concluo claramente que o campo ali, passando pelo ponto da superfície A1, é mais intenso, é maior do que na superfície E2. Agora, por outro lado, essa superfície esférica aqui tem raio menor do que a dessa de fora, que é a A2. Então, o que vai acontecer? Claramente, eu vejo que a área da superfície 2 é maior do que a área da superfície 1. Então, uma coisa compensa a outra. Então, enquanto o campo de 1 é maior ali, a área é menor. Já para 2, enquanto o campo elétrico dela é menor, mas a área dela é maior. De modo, então, que os fluxos sejam os mesmos. Mas vamos lá. Isso ainda é uma coisa semi-quantitativa, Se você não se convenceu, vamos para uma prova mais cabal. Vamos lá, então? Olha só. Eu vou fazer, Vou considerar aqui o fluxo do campo elétrico na superfície verde aqui, A1. Tudo bem? Vou escolher a superfície esférica
por simplicidade. E nós vamos ver que isso é independente da escolha que eu faça. Olha lá, então, vou pegar aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui o campo elétrico, né? Primeiro aqui nessa integral, o campo elétrico gerado por essa carga sobre a superfície A1. Vamos dizer que esta superfície aqui tem um raio R. Tá? Ótimo. Qual é o campo elétrico? O campo elétrico gerado por essa carga pontual sobre a superfície A1 será 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado. Sabemos que o campo gerado por uma carga pontual positiva aponta radialmente para fora, né? Na direção R chapéu. Ok? Então eu vejo que o meu R é um versor que aponta radialmente para fora. Tá aqui, este aqui é o meu versor R chapéu, né? Vetor R chapéu, ou versor, um vetor unitário. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou analisar esta outra parte da integral, que aqui é este N chapéu dA. N chapéu dA equivale a dizer que esta é uma área orientada na direção normal à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu posso observar como se trata de uma esfera. Este vetor unitário N chapéu vai apontar para fora da superfície, por definição, e também ele sempre é radial. Ou seja, ele sempre aponta de dentro para fora. Aqui, ó. Então, esse meu vetor unitário N chapéu, ele é exatamente o mesmo vetor R chapéu. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ambos são unitários, né, e apontam radialmente para fora. De modo que eu posso considerar o seguinte, ó. O N chapéu é igual ao próprio R chapéu. Né? Então eu posso escrever esta parte aqui, ó. Então, N chapéu dA é o próprio R chapéu dA. Ótimo, né, pessoal? Então, agora, façamos o seguinte. Basta substituir isso aqui nessa integral, essas duas informações. Então, vai ficar o seguinte, ó. O meu fluxo será a integral numa superfície fechada de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado, tá? dA. E aqui vai ter o produto escalar, né? De R com R. R escalar R. Ora, mas vejamos. Este produto escalar aqui, né, é feito como? Lembrando que o produto escalar entre dois vetores quaisquer é o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Então vai ficar, o módulo deles é 1 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ora, o cosseno do ângulo entre eles, o ângulo entre eles é 0, né? Porque eles são o mesmo vetor. O cosseno de 0 é quanto? 1. Então, o resultado deste produto escalar é 1. Tá? Por se tratar aí do mesmo vetor. E então, o que vai acontecer? Eu posso reescrever isso, tirando aqui essas constantes da integral. E eu terei o seguinte, ó. Q sobre 4π ε0 R quadrado
né? Lembrando que esse R é constante, pois ele indica o raio, né, dessa esfera. Integral fechada na superfície, né, de dA. Ora, mas vamos lá. Esta integral é uma integral dupla. Ela é uma integral dupla porque ela é uma integral de superfície, na área, né? A integral de um elemento de área aqui sobre uma esfera vai dar a esfera inteira, vai dar a área da esfera. Tá? Então, esta integral me dá simplesmente a área A, que para uma esfera vale 4πr². Então, veja bem, substituindo isso aqui na expressão do fluxo, eu terei aqui que sobre 4πε0 r² vezes o resultado dessa integral, que é 4πr². Agora vejamos que interessante. Ó. Então, o 4π cancela com 4π e o raio quadrado cancela aqui com raio quadrado. Né? E nós chegamos, então, à conclusão, o seguinte resultado, que o fluxo é igual à razão entre a carga e a permissividade elétrica do meio, que é o ε0. Tá? Tá aí. Agora veja aqui a sutileza deste resultado. É muito importante você verificar que este resultado não depende do raio da esfera que eu escolhi, que foi dessa esfera formada pela superfície A1. Tá? Isso é muito interessante, né? E aí é que fica mais interessante ainda. Não depende do raio, mas também não depende do formato. Ora, se eu tivesse escolhido essa superfície A3, que ela é mais estranha, né, o resultado seria o mesmo, embora eu não soubesse lidar bem com essa superfície nos cálculos. Né? Então, é muito interessante esse resultado, pessoal. Prestem bem atenção. Tá? O que eu acabei de descobrir é que o fluxo não depende da superfície escolhida. Tá? Isso é uma forma embrionária da lei de Gauss. Tá? Já é, de certa forma, o resultado que nós estávamos esperando. Tá? Então, agora, para você entender esse resultado, vamos supor uma outra situação. Essa situação é a seguinte. Vamos considerar agora uma superfície gaussiana bem genérica, e agora vamos colocar uma carga ao lado dela, fora. Vamos tentar representar assim. Ó. Então aqui eu tenho essa superfície gaussiana que eu chamei aqui de A4, tá? E coloquei a nossa carga pontual, a mesma daqui, só que agora fora dessa superfície. Tá? Então eu, na verdade, construí essa superfície fora da nossa carga. Uma superfície que a gente lembra que é uma superfície arbitrária e imaginária. Olha, então, veja bem. Eu percebo que algumas linhas de força nem sequer passam por ela, né? Como essas duas aqui, por exemplo. Mas eu vejo que as que passam por essa superfície A4, elas entram por este lado e saem pelo outro lado. Ó. Entram por aqui, saem por aqui e assim em outros lugares dessa superfície. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Todas as linhas que contribuem para um fluxo de um lado dão uma contribuição, né, oposta para o outro. Ou seja, entram de um lado, saem do outro. De modo que esse fluxo líquido acaba sendo
0. Tá? Então eu acabo percebendo aqui que o fluxo do campo elétrico na superfície 4 é 0. E isso por quê? Porque todas as linhas que chegam a entrar na superfície desse lado saem do outro, dando uma contribuição líquida para o fluxo de 0. Tá? Então, é muito importante a gente concluir que para haver um fluxo é necessário, né, que essa carga esteja dentro da superfície. Tá? Esse conceito será aperfeiçoado com o andamento do nosso vídeo. Beleza? Então, em outras palavras, seja que qual for o campo, né, seja qual for a superfície considerada, se a carga está fora, né, esta integral aqui, né, então esta integral na superfície aqui 4, né, de E escalar N chapéu dA é igual a 0. Agora o nosso objetivo é calcular esse fluxo para uma distribuição de cargas. A gente acabou de fazer isso para uma carga pontual. Agora vamos dizer que eu tenha não só uma carga pontual, mas tenha aqui uma distribuição de cargas discreta, né, por exemplo. Eu vou utilizar o que eu chamo de princípio da superposição, que a gente já conhece muito bem. Né? Esse princípio da superposição não é nada mais do que a soma de todos os campos elétricos gerados por cada uma dessas cargas. Então, se eu fosse calcular o campo elétrico resultante, tá? Vamos colocar aqui, ó, neste ponto P aqui do espaço, por exemplo, o que é que eu deveria fazer? Né? Eu deveria somar a contribuição, né, do campo elétrico de todas essas cargas aqui. Ó. Tá? Isso equivale a dizer que esse campo elétrico resultante é campo E1, né, campo gerado pela carga 1, mais o campo E2, mais o campo E3. Agora nós vamos analisar isso dentro do seguinte contexto. Tá? O que eu desejo é ver a contribuição, tá, do fluxo do campo elétrico dessas partículas aqui, carregadas, dessas cargas, tá? Agora, nessa superfície gaussiana que eu criei aqui. Ó. Agora eu vou já dar o nome, essa superfície que a gente cria arbitrária em torno de uma certa distribuição de cargas, eu chamo de superfície gaussiana, ou simplesmente vou chamar de gaussiana. Tá? Então, o que eu teria aqui? Eu vou então calcular, né, o fluxo de cada uma dessas cargas nessa superfície gaussiana. Então vamos lá, eu vou calcular aqui para a carga Q1, o que eu terei então? O fluxo devido à carga Q1 vai ser a integral, né? A integral, né, na superfície fechada do campo gerado por ela, tá? Escalar N chapéu dA. Eu sei que o lado direito aqui dessa integral, dessa expressão, me dá justamente o valor da carga Q1, que está dentro dessa superfície, como a gente acabou de ver. Seguindo a mesma ideia, calculando isso agora para a carga Q2, essa azul aqui, então a integral, né, do campo E2, escalar N chapéu dA, é igual a Q2 sobre ε0, uma vez que essa carga Q2 está no interior da superfície gaussiana. Tá? Agora sobrou nossa carga Q3. Nós acabamos de ver
que neste caso, a integral do campo elétrico da carga 3 na superfície vai dar quanto? 0, né? Porque ela está fora. Então, todas as linhas de campo, né, de força que passam por essa superfície gaussiana aqui laranja, saem do outro lado. Então, eu sei que a contribuição, tá, dessa integral para o caso da carga 3 é 0. Ótimo. Então, o que eu farei? Vou fazer a soma, tá? Vou somar essas três contribuições, utilizando aqui o princípio da superposição, tá? Por fim, o que eu terei aqui? Somando as contribuições, aqui, ó, somando tudo isso, eu vou ter o seguinte, ó, que a integral, né, na superfície fechada, tá, será E1 mais E2 mais E3, E1 mais E2 mais E3, escalar N chapéu TA. Se eu somar agora o lado direito, eu vou ter a contribuição somente dessas duas, né? Que será o quê? Q1 mais Q2 sobre ε0. Beleza? Então, se eu generalizar para uma distribuição aqui N de cargas, tá? O que eu vou concluir? Que a integral, numa superfície fechada, tá? Posso colocar aqui o símbolo de volta, tá? Vai ser o seguinte, ó, o campo resultante, tá certo? No ponto P, que eu estou considerando, tá? Escalar N chapéu dA, que é igual a soma de todas as cargas que estão no interior da superfície gaussiana. Tá? Então, somente as cargas que estão aqui dentro é que vão contribuir para o fluxo do campo elétrico nessa superfície, que é o caso de Q3 que está fora, então ela não participa da brincadeira. Vai ficar, eu vou chamar isso então, Q1 mais Q2, se eu tiver N cargas, vai ser a carga no interior dividido por ε0. Esta formulação aqui, tá, é aquilo que nós chamamos, tá, da lei de Gauss. Tudo bem? Como eu disse, esta lei de Gauss ela é equivalente, né, à lei de Coulomb. Né? Nós vamos depois, mais tarde, mostrar a equivalência das duas. Então, é importante a gente concluir aqui o seguinte, tá? Nós podemos demonstrar isso de uma forma mais rigorosa, que é o próximo passo, tudo bem? Tá? Mas esta aqui já pode ser apresentada a vocês, né, como a lei de Gauss. Enfatizando o que ela diz, então ela diz para nós, ó, justamente o que nós falamos na introdução do vídeo. Tá? Ela vai relacionar as cargas no interior de uma superfície gaussiana, que a gente está chamando agora, com, né, o campo elétrico gerado por elas dentro dessa superfície. Tudo bem? Para a gente entender bem, uma aplicaçãozinha bem rápida dessa lei de Gauss, é aplicar ela a um sistema que a gente já conhece, que é o dipolo elétrico. O dipolo elétrico, como vocês conhecem bem, tá? Foi apresentado no vídeo passado, é esse sistema formado por duas cargas de mesmo valor com sinais opostos, separados por uma determinada distância d. Então, o que nós vamos fazer?
eu vou construir uma superfície gaussiana em torno dessa nossa distribuição de cargas. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou desenhar uma superfície arbitrária que englobe aqui essas duas cargas. A primeira coisa que eu posso notar, vou chamar aqui essa nossa superfície verdinha, superfície que tem área A, V, né? Ok. A gente consegue perceber em termos do fluxo o seguinte: as linhas que perfuram, né, essa superfície verde, como por exemplo essa aqui, ó, ela perfura, sai aqui da superfície, dá a volta e depois entra na superfície novamente. Tá? E assim acontece com todas as linhas que atravessam essa superfície. Tá? Porque embora não dê para ver aqui, tá? Essas linhas aqui saem da carga positiva, dão a volta lá longe e voltam para a carga negativa. Eu concluo, então, pela análise do fluxo, como a gente bem sabe, essa contribuição de sair e entrar do fluxo acaba que vai dar um fluxo zero. Tá? Então, em termos do fluxo, fica claro que o fluxo, né, sobre esta área verde aí é zero. Ok. Tudo bem. Agora vamos analisar em termos da distribuição de cargas. O que significa esse Q int aqui? Esse Q int significa o seguinte: ela é a soma algébrica de todas as cargas no interior da superfície gaussiana. Ou seja, envolve, né, os sinais aí positivos e negativos, tem que tomar cuidado. Isso é soma algébrica. Então, como é que vai ficar? Tá? Se eu calcular aqui, ó, a carga no interior, a carga total, será a carga mais Q mais a carga menos Q. Mais Q menos Q dá zero. Logo, eu percebo que o lado direito dessa integral é zero, porque a soma das cargas no interior também é zero. Tá? Então, nós acabamos de ver que esses dois resultados, né, dessas duas análises são coerentes. Né? Então, ambos mostram, né, que o fluxo, né, nessa superfície gaussiana é zero. Beleza, pessoal?